Olá, pessoal! A série intitulada Contando Histórias de Sapiranga, Registros de Memória da Comunidade, é uma iniciativa do Museu Municipal de Sapiranga, que procura contar partes da história de Sapiranga através de diferentes registros de memórias de diferentes personagens que fazem parte da história da nossa cidade. Eu espero que vocês gostem da série que nós vamos apresentar, para que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre história, sobre política, sobre economia, sobre educação, saúde e cultura, né? Um bom vídeo a todos vocês! Olá, meu nome é Marli Loss, sou funcionária pública do município de Sapiranga há mais de 35 anos. Atualmente trabalho no Museu Municipal, nos projetos culturais, com o meu diretor Daniel Luciano Guever, alguns nichos da nossa história, para que possamos deixar registrado para as gerações futuras. São diversos campos que nós estamos fazendo esse trabalho. E hoje temos o senhor Remy Jorge Zimmer e o senhor Remy Dresch, que vão nos falar sobre política, emancipação da cidade e o período em que eles foram prefeitos, os comandantes da administração desse município. Então, para falar sobre os convidados, eu, em primeiro lugar, agradeço a presença de vocês. Vou fazer uma pequena apresentação de cada um, tá? O senhor Remy Jorge Zimmer, filho de Balduino Jorge Zimmer e Rosalina Zimmer, nasceu em 14 de 5 de 1935. Nosso outro entrevistado, o senhor Remy Lindolfo Conrad Dresch, filho de Lindolfo Valdomiro Dresch e da senhora Renilda Conrad Dresch, nascido em 19 de 9 de 1937, natural de Sapiranga, casado com a senhora Clyde, tá aqui Clyde, eu li Clyde Brenner Dresch. Por isso hoje é uma honra, um prazer ter os dois aqui. Por acaso, os dois são Remys, né? Prefeito e vice-prefeito, ou prefeito e vice, e que tem com certeza uma rica história para nos relatar. Então vocês fiquem bem à vontade, quando um quiser estar falando uma coisa, o outro quiser dar um complemento, vocês fiquem bem à vontade, tá? Não sei quem quer começar o relato, estejam à vontade, tá? Eu quero inicialmente cumprimentar o diretor do museu, o senhor Daniel, e a funcionária Marli, e o meu companheiro Remy Dresch, e o neto Rafael, que está nos prestigiando aí. E relatar algo da história de Sapiranga sobre a sua emancipação, porque sou o único, eu e o vice-prefeito Remy, os únicos dois que vivem ainda dos ex-prefeitos e participaram desse movimento. E foi em meados de 53, um churrasco no bar e restaurante Cinelândia, onde hoje tem umas lojinhas e o prédio é da família Petri. De frente, tínhamos a exatoria
ou talvez na época ainda coletoria, não posso afirmar. E ali trabalhava o seu Nogueira e o seu Edmundo Moore. E neste churrasco, estes dois e outras pessoas presentes aventaram a possibilidade do município se emancipar. Aquilo soou meio... não foi muito bem digerido, mas aos poucos ganhou corpo. Que legal. Ganhou corpo e as lideranças políticas, industriais e comerciais e de serviço da cidade começaram a se incorporar nesse movimento, criando uma comissão com vários nomes ilustres da época, né, para que iniciasse a documentação por exigência do Estado, para que pudessem apreciar a viabilidade dessa emancipação. Qual era essa documentação principal? Era a área do município, né? A quantidade de pessoas da comunidade. Até a quantidade de pessoas tinha que ter um número X para que a emancipação ocorresse. Exatamente. E a economia, que já era muito importante na época, né? Então, outros dados menos expressivos compilaram esse pacote de exigências do Estado e levaram para Porto Alegre. Foi apreciado e aprovado e estabelecido o plebiscito. Que legal. O plebiscito foi favorável, era votar sim ou não. Houve alguns contrários, tanto de Sapiranga quanto dos distritos hoje de Araricá, que é a cidade também, Nova Hartz também se emancipou, e Campo Vicente. Houve alguns contrários não expressivos. Foi aprovado. Aprovado o plebiscito, foi para a Assembleia o projeto de emancipação. Esse projeto foi apreciado e aprovado exatamente hoje, há 67 anos atrás, pela Lei 2529 de 1954, da Assembleia Legislativa do Estado. Que memória! Posteriormente, foi marcada pela Justiça Eleitoral as eleições. Aí, evidentemente, começou a campanha. Tivemos 2 candidatos. O seu Edwin Culver, com o seu Valdemar Jäger na vice, e o seu Grebin na vice, seu Emílio Zwetsch. O seu Grebin já foi candidato na primeira eleição? Na primeira eleição, Ele era um político atuante na época, era de todos o mais atuante. Sim. Mas quis a comunidade, e assim aconteceu, elegeu o seu Culver. E também foi eleita a primeira Câmara Municipal, que foi a Câmara Constituinte do município. Que legal. Composta pelos 7 vereadores, Leopoldo Licefrim, Agnello Moacir Brenner, lá do Campo Vicente, Adolfo Evaldo Lindemeyer, Arthur Ernesto Petri, Armindo Otto Schwartz, Bertoldo Hauser, e por um ato
que hoje seria notável, na época, em 55, uma mulher, Dona Anita Lídia Wingert, eleita vereadora. Hoje a imprensa e a própria legislação exige certo número de candidatos de mulheres. Na época não houve isso. Ela se dispôs a concorrer, se elegeu e foi uma das vereadoras constituintes da época. Bem, a festa da emancipação foi realizada justamente numa área que era da nossa família e que posteriormente foi vendido um pedaço dela. Então a comitiva, formada pelas autoridades e os vereadores e comissão, saiu da casa do prefeito Kuber e em comitiva Pela João Correia toda, a pé até lá. Pela João Correia, que na época não tinha nada, era só chão batido. Chão batido. Mas nossa, a turma devia ter sido lindo, né? O povo todo em caravana até lá. Foi todo mundo para lá, não eram muitas pessoas. Mas, vamos dizer assim, as que estavam eram representativas e o governo do estado estava presente. Também na tinha presença representante do governador Meneghetti, que era muito amigo da cidade. E assim foi. Lá foi o almoço, tirou-se uma foto, o pessoal que estava presente, e essa foto deve estar na prefeitura. Na frente do mato, que hoje ainda existe. Posteriormente, a festa da Vitória foi no Clube 19 de Julho, onde a nossa família também morava do lado. Então, querendo ou não querendo, a gente assistiu tudo. Nossa, e isso deve ser uma coisa muito enriquecedora para a sua vida também, não foi isso? Jamais o clube botou e vai botar tanta gente como naquela noite. Não tinha espaço para a gente se mover. Tivemos a instalação do município, da qual eu tive a oportunidade de participar. Por quê? Eu saí do Exército poucos dias depois do decreto de aprovação do município, no fim de 1954. Estava em casa e não tinha perspectiva de emprego, nem sabia para onde que eu ia me mover. Aí o prefeito foi lá em casa e me convidou para trabalhar na prefeitura. Aí fui trabalhar na prefeitura como escriturário e tinha o Etevaldo Conrad na contabilidade, o senhor Walter Senha na tesouraria. Nós éramos 3 numa casa antiga, que era lá embaixo na Avenida João Correia, que era uma residência, num quartinho com 2 mesas, mais o balcão. E naquele tempo, o rol de impostos, principalmente de conservação de estradas, era um caderno assim, que tu abria e procurava em ordem alfabética o nome do contribuinte para cobrar o imposto. Aquele imposto era de conservação de estradas. E esses recibos eram todos datilografados por nós. E este imposto o agricultor chamava de Vestaia. Veja a estrada, né? Vestaia. Né? Ich will mal Vestaia bezahlen. Então, tá. Mais outros 2 impostos, territorial e predial. Não era IPTU, que hoje é presidencial e territorial. A casa era uma casa antiga, como todas da época, um corredor lá para o fundo,
Na primeira sala, de um lado, a educação, que era a dona Ivone Loth Peters, do outro lado, o secretário de administração, Otto Walter Berg. Seguia, num lado, nós estávamos, que eu já citei, apertadinho, a gente tinha que abrir as coisas no chão, às vezes, porque em cima da mesa tinha máquinas e calculadoras e tal. Bem de frente, o gabinete do prefeito. Indo mais para o fundo, era a engenharia e ocupado pelo doutor Edmundo Osório Marques, e o fiscal lotador, que era Pedro Luiz Eli. E de frente tinha mais uma salinha, que era onde os vereadores se reuniam, e às vezes, em casa, ocupado pelos funcionários também. Então, isso foi a prefeitura. Fiquei lá de escriturário até meados de 57. Aí eu fiz concurso para o banco. Então foi um período assim muito importante, porque o prefeito teve que, como é que eu vou dizer, fazer acontecer as coisas tornar todas, a cidade viável com seus outros secretarias de obras e coisa, porque não tinha nada. Não tinha nada, exatamente. Mas eu não recordo quem foi o secretário, a equipe de secretários da época, o chefe de departamento. Mas também isso não tem... Me recordo de outras conquistas, que foi o ginásio. Foi uma conquista do prefeito Coover, né, da época. Prefeito Coover, sempre acompanhado do Oscar Balbino Petri, que era o presidente do PSD na época em Sapiranga, um líder assim comunitário muito forte. Então ele, Oscar Petri e o Coover iam junto em Porto Alegre no gabinete do governador Meneghetti. Que era PSD também. Também PSD. O ginásio que o senhor fala é a escola que teve, que foi montada ali, onde é que era na Carlos Bio, isso? Isso, ali. O Virgílio Cortese? Não, na época era ginásio estadual. Ah, Só ginásio estadual. Virgílio Cortez foi lá no Duque. Foi lá pro posterior. Duque. Ah, tá. E como o município não tinha dinheiro, não tinha estrutura nenhuma, né? Então, a própria comunidade. Eu, por exemplo, a mesa onde eu trabalhava, na Metalúrgica Bilho, foi doada para a delegacia, que posteriormente também foi instalada. Na verdade, a comunidade foi ajudando a município, a montar as coisas. Tabelionato nós já tínhamos, né? Que era o doutor Leopoldo Sefrim. Mas foi solicitado, e no decorrer do tempo, não sei quando, que ano, foi instalado o registro de imóveis. Então as conquistas aconteceram no período Coover, depois no período seguinte foi Grebin, ganhou as eleições, Grebin de prefeito e o Willi Oscar Conrad de vice. Pai do Etevaldo, vô do Rafael, foi o vice, e teve outras conquistas. Aí veio Oscar Balbino Petri, uma boa administração. Ele era um bom tribuno e era muito rápido. Era ligeiro no gatilho, como se diz na gíria. E ele, como todos os outros, fez uma administração notável. Aí veio Carlos Gilberto Vaz e Selomar Verno Brenner, no outro período. Foi eleito já pela Arena, onde tinha sublegenda. A sublegenda foi eu
o Nelson e eu, o Leopoldo Sefrin, o Arno Kusner, e o Gilberto e o Selomar, que foram os vencedores no total. Depois desse período, me convidaram para ser candidato a prefeito. Eu mesmo tinha saído do banco, tinha ido para a iniciativa privada. Mas, Remy, deixa eu atalhar um pouquinho. Depois de Gilberto veio o Nelson e tu. Nelson prefeito e tu vice. Sim, então ia chegar lá. Não, nessa sublegenda foi no total. Aí quando foi o término do período do Gilberto, me procuraram para ser prefeito. Digo, não, eu agora não posso assumir nada politicamente, porque eu saí do banco, num emprego estável, para iniciativa privada, não tem jeito, não conta comigo. Aí voltaram para o Nelson, e o Nelson estabeleceu o seguinte: eu sou candidato de novo, mas o Remy tem que ser candidato a vice. Aí foi o convite a vice. Digo, não. E uma noite o Nelson foi até Aricá, onde eu morava na época, ele e a esposa foram lá e pediram, não, vamos ser candidato a vice. No fim eu aceitei. E nós éramos candidatos únicos. Também numa sublegenda. O Nelson... Não, nós éramos candidatos únicos, desculpa, não tinha sublegenda. Posteriormente eu me preparei para ser prefeito. Aí sim, aí foi de novo pela arena na sublegenda. O Remy era candidato único dos três. Eleição garantida se desse arena, né? Tem que se garantir, né, Remy? Foi eu, o Grebin e o Brito, né? O Rui Brito. Aí, na soma total, eu venci os outros dois e no total vencemos o adversário. E aí fizemos uma bela administração, muito boa. Depois da nossa eleição, assumimos em 31 de janeiro de 1977, na época a transmissão não era em 1º de janeiro, era sempre 31 de janeiro. Tomamos posse, recebemos a prefeitura bem do antecessor, que foi o Nelson, e eu de vice, até se eu vou criticar, eu estou criticando a mim mesmo, mas não há essa necessidade. Então, iniciamos o trabalho com calma, formamos a nossa equipe com calma, né? Alguns permaneceram, outros foram substituídos. E quais foram, assim, as outras, porque todo, acho que governante quer deixar uma grande obra, um grande feito para o município. O que vocês acham que foi, assim, o ponto máximo de que vocês deixaram para Sapiranga? Vou chegar lá. Vou continuar. Aquele ano que foi um ano muito, assim, preocupante, mas damos a volta por cima e depois a administração fluiu normalmente. Aí surgiu a possibilidade de fazer um empréstimo chamado Projeto Cura. E troquei ideia com o secretário da Fazenda, eu acho que nós falamos sobre isso também, não é, Remy? Sim. E isso era um empréstimo que era pago pelos proprietários de terrenos que não estavam ocupados. Esses terrenos eram, por causa desse empréstimo, eram taxados com um imposto superior aos outros. Né? Então, o município se habilitou, teve aprovação,
não tinha dívida, né? Não tinha compromissos de empréstimo, não tinha nada, foi aprovado até pelo Congresso, tinha que ser aprovado a capacidade de endividamento. Foi aprovado e essa verba chegou e nós começamos a realizar as obras que estavam determinadas. Calçamentos, aberturas de avenida. Aí vem a grande obra do município, que eu acho que foi importantíssimo, porque estava dentro do loteamento, que foi o parque. Aquele mato onde tem mais de 100 espécies de árvores nativas, pelo loteamento estava prestes a Ser extinguido. extinguir. Aí nós falamos antes disso num parque de lazer lá. Aí tivemos que negociar com os herdeiros, que não foi fácil, porque eram 13, eu acho, não me falha a memória, né? Irmãos e filhos já, né? Cunhados, né? Mas deu tudo certo. Tudo certo. Todos reconheceram e beneficiaram o município. Mas também foram, em alguma parte, compensados. Aí nasceu essa maravilha que é o parque. Hoje um pouco mudado. Na época tinha futebol 7. O anfiteatro ainda existe, né? Sim, sim. Eu faz tempo que não entro lá. Só quando eu entro, eu vou caminhar no asfalto, nas pistas atléticas lá, que é da época. E tinha um pavilhão, né? Lá. Aqui na frente não mudou nada. Não. Acho que pavilhão não tinha nenhum, só tinha O campo de futebol 7. e aquela área coberta na entrada. Nada mais. Nada mais. Então, foi isso que nós entregamos para a comunidade. Depois, com o decorrer do tempo, aconteceram festas muito importantes lá e fizeram mais pavilhões e coberturas e tal. Mudou um pouco. Lá em cima tem um prédio que foi construído na época do Valdomiro Santos. Não sei se ainda existe. Galpão no parque? Galpão crioulo. É, um galpão que tem lá. Sim, agora tem pista de skate a nível internacional. Sim, isso tudo veio skate, posteriormente e skate acompanhando a evolução, evidente. Claro. Né? Outra obra que eu quero citar, acho muito importante, porque pela carência desse pessoal, não tinha energia elétrica no Porto Palmeira, não tinha energia elétrica Canudos, que hoje pertence à Nova Hartz, não tinha energia elétrica Picada Verão, nem São Jacó. Não tinha energia elétrica lá no fundo do Belaú. Chamava Picada Cachorro. Também, coisa assim, né? Isso tudo eu consegui. Eletrifiquei toda a área rural. O pessoal ficou... Nossa, eletrificação rural, não. Eles em 1900, no período 79, 81, vamos dizer assim, tiveram a felicidade de ter seu televisor, sua luz, a geladeira. Eu achei socialmente, muito importante. Né? Uma das obras que me trouxe assim, muita satisfação. Claro que o parque é um orgulho que nós temos, né, Tucay? Porque está lá e o pessoal usa. Tivemos também... na área de pavimentação, fora do
do projeto Cura, nós tivemos a pavimentação do transporte Sapiranga, que fica ali onde é o Itaú, até o Texaco. Né? Tivemos aqui do museu, da Duque, da 20, pela Duque, até a Praça Triângulo do Centenário. Ligamos todos os bairros com asfalto. Do bairro 7 até o Chits, na época, denominação do armazém era Chits, lá onde terminava disso. O bairro. A 20? A 20 foi posteriormente, Caio. Aí tivemos aqui, da Kennedy, aqui debaixo do viaduto, até os apartamentinhos asfaltados. Digamos, os 4... grandes eixos de asfalto. Eu tenho que dizer, falei no bairro Centenário, que na África... Era o bairro África. Aliás, muitos chamavam de África na época, antes de nós assumirmos o município. Assim como o bairro 7 de Setembro era o bairro Herval. O bairro São Luís, Vila Piá. E por falar nesses bairros e essa união deles todos, vocês falaram antes no bairro de São Luís, no Herval, no coisa, e África. Por que essa denominação de África? Quais eram os moradores lá dessa parte da cidade? Eu sei porque quando eu vim para Sapiranga, eu fui morar no Centenário e dizia que lá era África. Mas diziam que era África, mas ninguém nunca explicou o porquê da África. Já estava transformado. O Centenário, na época, né, Caio, era um bairro pouco populoso, muito pouco. E a África, anteriormente a denominação oficial do Centenário, era pronunciado pelos moradores de lá, pelo menos, não quero dizer pela totalidade, mas alguns. Vamos dizer assim, os descendentes de africanos era a grande maioria. Eu sei que então esses viviam lá viviam lá. Eu sei que eu e mais os amigos da época, era tudo por conta, né? Sim. Então a gente saía, tinha amigos lá, amigos no centro, em tudo que era bairro, a gente ia e de funda, né? Então, assim surgiu. Mas assim foi a nossa administração. Tivemos o mandato prorrogado, há 6 anos, né? E concluímos ele com uma administração muito importante, muito orgulhosa para mim como para ele, porque entregamos o governo para o nosso sucessor. Nós não tínhamos uma causa trabalhista, nós não devíamos 1 centavo para o NPS, para a CE, não se devia nada. Nada. A época era muito, muito boa. Era o auge do calçado. E nós tivemos nós tivemos muita colaboração da iniciativa privada. A Sultepa, que é essa grande construtora, ela estava meio sem serviço e nós tínhamos uns asfaltamentos para fazer aqui. E eu consultei eles, não, vamos acertar, prefeito, vamos acertar. O que o senhor quer? Nós queremos duplicar a 20, o antigo leito da aviação férrea, porque ali naquele arroio ali era uma pinguela. Vê, nós estamos falando em 80, 81, 82, né? Aí daqui da loja está aqui para dar um ponto de referência ponto determinado. Nós duplicamos ela pela obra contratada pela Sultepa. Um asfalto que até hoje ninguém precisou consertar. Mais de 40 anos. Realmente. Mas para fazer isso,
faltava dinheiro. Não tinha Orçamento para isso? não tinha verba para suplementar no orçamento, porque não existia. Como naquela época 1/3 era de um proprietário de um lado, 1/3 do outro, e o terço central era do município, eu fui até o Paquetá, falei com o seu Arlindo Weber, que começa ali no Arroio, o Rebane estava incluído, até lá em cima. Digo, seu Arlindo, tenho chance de asfaltar e abrir a 22 pistas, canteiro central, mas falta dinheiro. E eu preciso que o senhor vai ter participação pelo pagamento da sua testada na avenida, o senhor me consiga pagar isso à vista. Pode mandar fazer. Quer dizer, havia colaboração na época, né? Que maravilha, né? Do outro lado, mais alguns mais bem aquinhoados, procurei também, pode mandar fazer. E aí foi, daqui da loja está aqui até a Martinberg. Martinberg. Uma obra assim, o que tiraram de barro e turfa, parecia umas piscinas, né? Ficava intransitável às vezes. O povo se queixava, Mas agora... ficava aguardando. Agora está aí. Outras obras Coab. menores, né? Mas a Coab lá, A Coab 500 casas. A Coab foi entregue no meu tempo, claro, iniciou no tempo do seu Nelson, mas foi entregue no meu tempo. O sorteio foi num domingo. Eu cheguei lá, o massagista, o ceguinho, me lembro o nome dele agora, Carlos, estava sentado bem na frente. Eu assumi os trabalhos e pedi licença para a plateia para ele ser contemplado sem entrar no sorteio, para ficar bem na frente. Os dois, a Natália também era cega. Aí, filho também era cego. é? Então a turma aplaudiu e ele ganhou uma casinha bem na frente. Aí foi feito sorteio, né, Lica? Eu gostaria de complementar uma coisinha. Não é do nosso mandato. Mandato do Oscar Petri, 3º mandato. O mandato dele foi muito bom, excepcional. Pegou a prefeitura, situação meio endividada, mas ajeitou tudo. E no início do mandato, quando ele viu que a coisa estava um pouco apertada, ele lançou uma moeda própria no município, Sapiranga teve moeda própria. que se chamava Oscareta. Assim como no governo do estado, o Brizola tinha lançado a Brizoleta. E o Oscar Petri, baseado na arrecadação municipal, a arrecadação, ou melhor, as empresas em plena expansão, ele pediu que cada uma pagasse uma taxa mensal. Não me lembro de quantos % sobre as vendas. Eles compravam as Oscaretas, que, segundo a contratação inicial, seriam ressarcidas antes do término do mandato. E assim foi. Todo mundo compareceu, recebeu o seu dinheiro e o município tinha conseguido fazer o que precisava ser feito. A gente vai lembrando das obras também. Nós fizemos outra obra muito importante lá na Pedreira, uma usina asfáltica. Foi na sua época que foi feito a... Tinha nosso asfalto próprio. Lá na Pedreira, que hoje existe ainda, mas não está sendo explorada. Nós explorávamos a Pedreira, nós tínhamos brita, nós tínhamos pó de brita, nós tínhamos a usina de asfalto e que, infelizmente, foi abandonada, se deteriorou e desapareceu.
Meu agradecimento por vocês dois estarem aqui hoje. Acho que em nome do museu lá também, Daniel, né, e todos nós que trabalhamos lá. Então, assim, ó, nosso muito obrigado por vocês terem aceitado este convite de estar aqui hoje e que nos honrou muito. Então, muitíssimo obrigado. Eu vou finalizar então também. Eu agradeço muito ao convite, diretor Daniel e a ti, Marli. Me sinto orgulhoso por relatar uma história de Sapiranga para ficar gravada aqui no museu, como um dos prefeitos ainda vivos da época que participou, apesar de jovem, lembro de muita coisa, como eu transmiti aqui para vocês. Para mim foi uma satisfação enorme. De coração eu agradeço a vocês, porque tive essa oportunidade de deixar gravado alguma coisa importante da história política de Sapiranga. Muito obrigado nesse dia tão importante, que aos 67 anos... Tantos tantos adiamentos para cair justamente no dia 15 de 12, o dia... Hoje, 67 anos. 67 anos que Sapiranga nasceu como município. Meus sinceros agradecimentos. Nós é que agradecemos. Por poder estar aí. Senhor Remy, você quer falar alguma coisa? Agradeço também pela oportunidade. Alguma coisa sempre fica. Naturalmente, a peça principal é o prefeito, né? Não, aquilo... A gente só complementou alguma coisa, mas, de qualquer forma, valeu. Muito obrigado. Mas, olha, nós, como eu disse, nós estamos honrados por vocês estarem aqui. E isso, assim, ó, é um presente para a cidade, o que vocês fizeram aqui hoje. Muitíssimo obrigado.